Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que a gente está trazendo aqui para o canal sobre esse livro aqui, Ordens do Amor. Esse livro fala sobre constelação familiar e também para quem quer ter um conhecimento sobre a vida, como colocar o amor em ordem. Então esse é o segundo vídeo. Primeiro a gente falou sobre a introdução e agora a gente entra aqui, a compreensão por meio da renúncia. É o título do livro na página 13. Aqui ele começa a contar o seguinte: o conhecimento. Alguém se decide afinal a saber. Monta em sua bicicleta, pedala para o campo aberto, afastando-se do caminho habitual e seguindo por outra trilha. Como não existe sinalização, ele tem de confiar apenas no que vê com os próprios olhos diante de si e no que mede com seu avanço. O que o impulsiona é, antes de tudo, a alegria de descobrir. E o que para ele era mais um pressentimento, agora se transforma em certeza. Eis, porém, que o caminho termina diante de um largo rio. Ele desce da bicicleta. Sabe que, se quiser avançar, deverá deixar na margem tudo o que leva consigo. Perderá o solo firme, será carregado e impulsionado por uma força que pode mais do que ele, a qual precisará entregar-se. Por isso hesita e recua. Pedalando de volta para casa, dá-se conta de que pouco conhece do que poderia ajudar e dificilmente conseguirá comunicá-lo a outros. Já tinha vivido por várias vezes a situação de alguém que corre atrás de um outro ciclista para avisá-lo de que o paralamas está solto. Ei, você aí, o seu paralama está batendo? O quê? O seu paralama está batendo. Não consigo entender, responde o outro. O meu paralama está batendo? Alguma coisa deu errado aqui, pensa ele. Pisa no freio e dá meia volta. Pouco depois encontra um velho mestre e pergunta-lhe: como é que você consegue ajudar outras pessoas? Elas costumam procurá-lo para pedir-lhe conselho em assuntos que você mal conhece. Não obstante, sente-se melhor depois. O mestre lhe responde: quando alguém para no caminho e não quer avançar, o problema não está no saber. Ele busca segurança quando é preciso coragem e quer liberdade quando o certo não lhe deixa escolha. Assim, fica dando voltas. O mestre, porém, não cede ao pretexto e à aparência. Busca o próprio centro e, recolhido nele, espera por uma palavra eficaz, como quem abre as velas e aguarda pelo vento. Quando a outra pessoa chega, encontra-o no mesmo lugar, aonde ela própria deve ir, e a resposta vale para ambos. Ambos são ouvintes, e o mestre acrescenta: no centro sentimos leveza. Quando a gente está posicionado no nosso lugar, no centro, aonde a gente não sai para buscar, a gente simplesmente se coloca disponível. É isso que ele quer dizer aqui. A gente se coloca disponível para sentir, para perceber, para deixar que venha a intuição do segundo passo. Aqui vem outro título: o caminho científico e o caminho fenomenológico do conhecimento. Dois movimentos nos levam ao conhecimento. O primeiro é exploratório
e quer abarcar alguma coisa até então desconhecida para apropriar-se e dispor dela. O esforço científico pertence a esse tipo e sabemos quanto ele transformou, assegurou e enriqueceu o nosso mundo e a nossa vida. O segundo movimento nasce quando nos detemos durante o esforço exploratório e dirigimos o olhar não mais para um determinado objeto apreensível, mas para um todo. Assim, o olhar se dispõe a receber simultaneamente a diversidade com que se defronta. Quando nos deixamos levar por esse movimento diante de uma paisagem, por exemplo, de uma tarefa ou de um problema, notamos como nosso olhar fica simultaneamente pleno e vazio, pois só quando prescindimos das particularidades é que conseguimos expor-nos à plenitude e suportá-la. Assim, detemo-nos em nosso movimento exploratório e recuamos um pouco até atingir aquele vazio que pode fazer face à plenitude e à diversidade. Exatamente quando a gente se coloca disponível, que a gente não tem nenhum preconceito, a gente não tem um pré-julgamento da situação. A gente simplesmente relaxa e dá um passinho para trás e deixa o nosso campo perceber o que está vindo, o que precisa ser feito. Esse movimento, que inicialmente se detém e depois se retrai, eu chamo de fenomenológico. Aqui está o conceito de fenomenologia. É um movimento que inicialmente se detém e depois se retrai. A gente determina o que eu vou fazer, é isso aqui, é isso que eu quero observar. A partir daquilo que eu quero observar, eu me coloco nesse lugar e dou um passinho para trás e deixo chegar aquilo que precisa. Ele nos leva a conhecimentos diferentes dos que podemos obter pelo movimento do conhecimento exploratório. Ambos se completam, porém, pois também no movimento do conhecimento científico exploratório, precisamos às vezes parar e dirigir o olhar do estreito ao amplo, do próximo ao distante. Por sua vez, o conhecimento obtido pela fenomenologia precisa ser verificado no indivíduo e no próximo. Outro título, o processo. Vamos ver quanto tempo deu? 8 minutos e 20. Vamos ler mais um pouquinho aqui. O processo. No caminho fenomenológico do conhecimento, expomos-nos, dentro de um determinado horizonte, à diversidade dos fenômenos, sem escolha e sem avaliação. Esse caminho do conhecimento exige, portanto, um esvaziar-se. Olha que interessante esse termo. Tanto em relação às ideias já pré-existentes, quanto aos movimentos internos, sejam eles da esfera do sentimento, da vontade ou do julgamento. Então, nós nos esvaziamos tanto de movimentos e ideias que já existem na vida normal, como com as questões nossas envolvidas, as nossas análises, né? Nesse processo, a atenção é simultaneamente dirigida e não dirigida, concentrada e vazia. Olha que interessante isso aqui. A gente se coloca ali à disposição, mas não somos nós que vamos dirigir aquilo ali, né? A gente se dirige ao fato e recua, deixa que o fato vá nos mostrando a verdade. A postura fenomenológica requer uma disposição atenta para agir,
sem contudo passar ao ato. É como a gente tem aquela curiosidade pelo que está vindo, a gente está se colocando para ter realmente a curiosidade, ficar ali na espreita, mas nós não vamos agir, né? Sem contudo passar ao ato. Ela nos torna extremamente capazes e prontos para a percepção. Quem a sustenta percebe, depois de algum tempo, como a diversidade presente no horizonte se dispõe ao torno de um centro. De repente, reconhece uma reconexão, uma ordem talvez, uma verdade ou o passo que leva adiante. Essa compreensão provém igualmente de fora e é experimentada como uma dádiva e, via de regra, é limitada. Quem nunca teve em contato com a constelação familiar, com esses ensinos profundos de Bert Hellinger, relaxa, respira, se coloca nessa postura fenomenológica só para ouvir, receber ensinamento, deixar isso se acomodar dentro de vocês. E passinho por passinho, dentro da postura fenomenológica, a gente vai deixando esses ensinamentos entrando. É quase como uma Bíblia, né? A gente tem que ler uma frasezinha, deixando isso se acomodar, a gente respira fundo, isso vai que nem melancia no caminhão. Vai indo, né? Até que ela se acomoda no lugarzinho dela. E aí, no centro, que é o seu lugar, ela tem força de seguir a viagem. Vamos ler mais um pouquinho? Ainda temos ali uns 5 minutinhos. Vamos ler aqui. A renúncia. O primeiro pressuposto para alcançar essa compreensão é a ausência de intenção. Olha que legal. Vou marcar aqui no livro. Ausência de intenção. Então eu me coloco nessa postura sem intenção. Eu não quero nada. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Eu simplesmente me coloco sem intenção. Quem mantém intenções impõe à realidade algo de seu. Talvez pretenda alterá-la a partir de uma imagem pré-concebida ou influenciar e convencer outras pessoas de acordo com ela. Então é uma imagem. Nós temos dentro de nós uma imagem pré-concebida. Essa imagem a gente recebe da nossa família de origem, da vida que a gente levou, das questões que a gente passou, e aí a gente fica com essa imagem, como se fosse tirado uma foto. E aí tudo que a gente enxerga a partir dessa imagem. Quando a gente começa a enxergar a partir dessa imagem, eu já estou interferindo no processo. Então não é legal que seja feito assim. Procedendo assim, procede como se estivesse numa posição superior face à realidade. Se eu vou a partir da minha imagem, é como se eu fosse superior diante da realidade. Eu tenho que soltar aquilo que eu sei, que eu aprendi, os meus valores, as minhas crenças, e deixar que algo maior que eu se aproxime. Como se ela fosse um objeto para a sua subjetividade e não fosse ele, ao invés, o objetivo da realidade. Então, se eu procedo assim, se eu deixo a minha imagem interferir, eu, além de me sentir superior, é como se ela fosse um objeto para a minha subjetividade e não fosse ele, ao invés, o objeto da realidade. É como se eu interferisse em algo que vai se mostrar ali que realmente é a realidade, né? Eu estou interferindo, eu estou deixando passar pelo meu julgamento, pela minha
forma de pensar, forma de enxergar a vida. Eu estou interferindo diretamente. Aqui fica evidente o tipo de renúncia exigido de nós para abdicarmos de nossas intenções, inclusive das boas intenções. Esse é o verdadeiro esvaziar-se. Quando eu tiro as minhas intenções, eu não quero nada, eu simplesmente me coloco, eu não quero nada. Quem quer algo está completamente fechado para o novo, para o que tem para vir, para o desconhecido. Além do mais, o próprio bom senso exige essa renúncia, pois a experiência nos mostra que frequentemente sai errado o que fazemos com boa intenção, ou até mesmo com a melhor das intenções. A intenção não substitui a compreensão. 16 minutos de vídeo, eu vou encerrar aqui. Quero convidar vocês que não conhecem ainda o nosso canal, que deem uma passeadinha aí, a gente tem muito vídeo. Toda segunda-feira a gente faz leitura de um livro de Bert Hellinger, que é Para que o Amor Dê Certo. Nas segundas-feiras não. Toda quarta-feira a gente lê o livro Para que o Amor Dê Certo. Toda segunda-feira a gente lê o livro As Ordens da Ajuda. Então quem não nos segue ainda, a gente faz lives ao vivo mostrando as constelações com os bonequinhos. Então aproveitem, se conectem em nós. Não esqueçam de colaborar com o like de vocês. Se inscrevam no canal, coloquem ali o sininho para tocar. Toda sexta-feira sai aqui um videozinho novo e rápido a respeito das Ordens do Amor de Bert Hellinger. Tá bom? Até a próxima sexta.